Apocalipse 3, versículo 7. Nós estamos com um tema do mês. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu sei que perfeitamente cada um aqui tem vivido algo na sua vida. E é bem verdade que tem dias que a gente fala assim, meu Deus, será que essa porta vai fechar? Meu Deus, será que o escape do Senhor não vai me alcançar? Nós somos seres humanos, carne, não existe super-herói. E muitas vezes a gente fica assim, com essas aflições. Mas eu quero te contar um negocinho aqui, um segredo-chave. Quando Deus valida a tua fidelidade, Ele abre oportunidades soberanas. Ah, mas como assim? Eu não entendi. Quando Deus valida a sua fidelidade, Ele abre oportunidades soberanas. E o que é oportunidade soberana? A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Lá no seu trabalho, eles vão tentar te paralisar por conta que você está crescendo. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eles vão perseguir o seu ministério. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eles não entenderam ainda que existe uma mão soberana sobre as nossas vidas. Que não permite que o coração mau, que a palavra contrária nos alcance. Ela até chega perto, até nos toca, mas não age como a função primária dela, que é a destruição. E para darmos início aqui, glórias ao Senhor. A palavra do Senhor diz, Apocalipse 3, versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. O que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Olha para o seu irmão do lado. E você vai falar para ele. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Situações, causas. Ele está acima. E a palavra do Senhor, ela vai nos contar, aleluia, que esse livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. Apóstolo João, que era apenas um simples pescador. Apenas um simples pescador. Que pescava no mar da Galileia. Só dessa abertura aqui, a gente já pode perceber que Deus ele vai pegar as pessoas pequenas para confundir a que acham que são grandes. Ele pegou aquele simples pescador que pescava no mar da Galileia. E ele não só pegou. A sua graça o alcançou. Deus foi capacitando. E Deus capacitou o apóstolo de tal maneira que ele deixou registros que eu e você estamos lendo hoje. O apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João. Ele escreveu as 3 cartas do Novo Testamento. Primeira carta a João. Segunda carta a João. Terceira carta a João. E ele também escreveu o livro das revelações. Apocalipse. Aquele pescador que se posicionou, quis estar na brecha, decidiu seguir a Jesus. O interessante, que se formos ver a história, quando Jesus se encontra na cruz, aleluia, existiam 12, mas quem foi o único que ficou no pé da cruz? Muitas vezes, a gente vai estar rodeado de muitas pessoas, mas é naqueles momentos que a gente menos imagina que possa restar 1 ou 2, e glorifique por isso, porque eu passei por isso.
mas outrora Deus vai permitir um testemunho desse. Então o apóstolo João, direcionado por Deus, não experimentou do mártir que todos os outros experimentaram. O apóstolo João, ele veio a falecer de causas naturais. Deus, ele tinha algo diferente com ele. Era necessário viver até onde viveu, para que pudesse escrever aquilo que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. E o interessante é que ele escreve o livro de Apocalipse. E dentro do livro de Apocalipse se encontra a nossa base textual de hoje. Dentro do livro de Apocalipse se encontram as 7 cartas. E a carta ao qual nós iremos usar como base nessa noite é a carta à igreja de Filadélfia. Bem interessante que Filadélfia, a igreja de Filadélfia, ela ficava numa geografia que hoje, aleluia, glórias ao Senhor, ela não é tão lembrada como antes. Mas muitas vezes a gente já viu na televisão, a gente já viu matérias. Aonde ela estava era na Ásia Menor. E a Ásia Menor se encontra hoje na Turquia. E o mais interessante de tudo, que a geografia aonde a Ásia Menor se encontrava, era uma geografia que, diz os estudos, estava geologicamente numa região aonde as placas tectônicas se movimentavam em constância. Era como se ele estivesse dentro do lar da casa deles e de repente tem um terremoto. Era como se ele estivesse ali cultuando ao Senhor e tivesse um terremoto. Ou seja, eu tenho certeza que isso causou naquele povo uma inconstância não espiritual, mas um medo crônico. Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Aquela terra era abalada de forma sísmica constante. Mas aquele abalo sísmico não foi capaz de paralisar a obra do Senhor. Eu e você somos parecidos com essa igreja de Filadélfia. Mas calma, não estou falando que nós somos santos, santarrões, não. Nós vivemos num tempo que a qualquer momento pode vir uma notícia que pode nos abalar. A qualquer momento pode sair um comunicado que pode estremecer a nossa casa. Mas se não guardar o Senhor, e vão vigir o sentinela. Nós temos que crer que a nossa casa está alicerçada na rocha eterna, que é a palavra e a presença do Senhor. Sabe por quê? Eu e vocês não paramos. Sabe por quê? Até somos abalados, mas não paramos. Porque a nossa casa está alicerçada no Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, vai dizer assim: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E correram os rios, e caíram as chuvas, e sopraram os ventos, e foram com ímpeto até aquela casa. Mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquela casa citada ali sou eu e é você. Porque todo dia o rio transborda, o vento sopra e vem com ímpeto, mas o que não deixa a nossa casa cair é a presença do Senhor. Não acha que você está de pé por conta da força do seu braço, por conta do diploma, do bacharelado, do MBA, por conta da sua conta bancária, do Pix. Não, não é por conta do seu contato, do seu vereador, do seu prefeito.
Não é por conta de nada disso, é por conta de uma palavra que diz que o vento vai soprar, que a água vai transbordar, que a chuva vai cair, vai vir com ímpeto, mas a gente não vai ser abalado. Mas o interessante disso tudo é que a palavra diz: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Quantas vezes viemos no culto, vamos à célula, ouvimos a palavra, mas não praticamos? Quantas vezes? Muitas. Mas quando a gente compra uma geladeira, quando a gente compra um eletrodoméstico, a primeira coisa que a gente olha é o folheto, que vem de indicações, como instalar, qual tomada é, qual é a voltagem. Mas quando a gente está diante da aflição ou no dia a dia, a gente não é capaz de abrir a Bíblia para poder ver a instrução que Deus tem para nós. Eu vou falar. A gente é capaz de ir lá fora, pegar conselho com o ímpio, mas não é capaz de ter humildade de procurar um pastor ou o seu líder para ser aconselhado. Mas eu creio, não por conta da minha vida, mas a partir do dia de hoje, aquele que ouvia a palavra e não praticava, é para quem crê, aquele que ouvia a palavra e não praticava, aquele que ouvia a palavra e não entendia, vai começar a praticar. Aleluia. Essa era a estrutura da igreja de Filadélfia. Era tão abalada constantemente, que a história vai dizer que chegou um ponto que o povo já não queria mais morar dentro daquela cidade. O povo fazia tendas fora do arraial, fora dos muros da cidade para morar, preferia morar debaixo de tenda do que está dentro da cidade. Tem gente aqui nessa noite que está tão ferida que não estava nem conseguindo vir na igreja. Foi tão ferida que não conseguia vir. Mas eu quero profetizar na sua vida que você está aqui dentro, que está ouvindo, e você que está em casa, que às vezes está tão ferido que não consegue mais vir aqui dentro do templo, eu quero profetizar que esse tempo acabou. Tudo isso que te paralisava, te travava, falava na tua mente, não fala mais. Porque o Espírito Santo do Senhor está entrando nessa causa, porque a porta que está aberta, ninguém pode fechar. Ministério que Deus levantou, ninguém pode parar. Pode falar o que quiser, pode reunir grupinho, pode falar o que quiser, mas aquele que Deus instituiu nessa terra, só Ele pode desinstituir. E o bem interessante, que Deus estabelece a porta à nossa frente. Mas a misericórdia, a graça e a nossa fidelidade que permanece com a porta aberta. No meu entendimento, a porta que Deus abre ninguém fecha. Mas a sua omissão pode fechar uma porta. Ah, Deus abriu uma porta naquele trabalho que eu sempre sonhei. Só foi você entrar que você começou a desandar, não começou a entregar aquilo que tinha que ser entregue. A porta vai continuar aberta? Vai? Não. Nós temos um grande exemplo na Bíblia. O povo, 1 Samuel, a partir do capítulo 9 até o 31, vai narrar a história de Saul. E o povo queria um rei. Já existia o rei dos reis. Mas o povo queria um rei. E Deus levantou Saul, homem formoso em aparência, e na altura o homem maior chegava diante do ombro dele. E Deus colocou Saul como rei. Em primeiro momento, Saul lidera uma guerra e sai vencedor. E a partir do segundo momento para frente,
Samuel, certa feita, fala para ele: Saul, espera um pouco, que em 7 dias eu estou de volta e eu vou voltar para sacrificar. Saul era rei, Samuel era sacerdote, profeta. Saul não tinha autoridade diante do Senhor para fazer aquilo ali. Mas o tempo passou e Saul, achando que Samuel atrasou, ou que chegou um pouco depois, ele foi sacrificar. Logo em seguida, houve uma guerra. E ele não fez aquilo que Deus ordenou, que era sacrificar aqueles reis. E ainda adquiriu uma parte dos espólios. Ali foi o decreto de destituição de Saul ao trono. Saul até estava sentado no trono, mas não era rei. Ele até tinha uma cadeira, mas não tinha mais autoridade diante da presença. Está vendo? Como não adianta só Deus abrir a porta sobre a nossa vida. A misericórdia e a nossa fidelidade tem que andar lado a lado para que a porta continue diante de nós. Não adianta só Deus abrir a porta, se você não adentrar a porta posicionado. Ainda vai falar lá na frente que a promessa não se cumpriu, que Deus falou e não cumpriu. Mas não foi você que tomou a posição. Muitas vezes Deus fala com as pessoas, fala conosco. Outrora fomos omissos. Não, ouvimos, tomamos posse naquele momento, mas não nos posicionamos. O que era para acontecer ficou por um outro tempo, porque você não teve a posição que Deus quis. E assim foi. Aquela igreja abalada me faz lembrar também o profeta Daniel. Por quê? Tem muita gente hoje que está abalado por conta da inveja. A gente vê pessoas, aleluia, abaladas por conta da inveja. Elas não conseguem já nem estar em alguns ambientes porque os olhos têm as consumido. As pessoas, ao invés de trabalhar para que as coisas aconteçam, estão trabalhando para que aconteça ao contrário. E assim foi com Daniel. Certa feita, Daniel, que tinha o espírito de excelência. A palavra diz que lá no capítulo 6 em frente, vai dizer assim, que Daniel foi levantado como supervisores. Haveriam 4 supervisores. Certo, meu pastor? E ele iria coordenar todos os outros 120 governadores. E ele começa a fazer um trabalho com excelência. E toda vez que você começa a fazer com excelência, infelizmente vai ter alguém que vai se levantar. Toda vez que você se posicionar com excelência, prepara o coração. Alguém vai se levantar, mas os seus olhos não podem estar fincados nessas pessoas ou nessas situações. Tem que continuar fazendo aquilo que Deus estabeleceu para você fazer. Muitas vezes a gente pede o nosso alvo porque a gente vai olhar a situação e esquece do propósito. Daniel não olhou a situação, permaneceu no propósito, até que certa feita, ouvindo falar que ele seria levantado ainda além de onde ele estava, se reuniu os prefeitos, os vereadores, os chefes da província, os governadores e todos aqueles que estavam dentro de um corpo de governo. E foram até Dário e falaram assim, por conta da vaidade que tinha no coração, aproveitando da vaidade que ele tinha no coração, falaram assim: por que o Senhor não cria um decreto? Por que o Senhor não cria um decreto dizendo que durante 30 dias não se pode orar nem a um Deus, com D minúsculo, e nem menos a outro homem, senão a ti? E assim foi, conseguiram persuadir o rei com essa proposta. E lá eles selaram aquela proposta ali. Daniel, sabendo do decreto, não se abalou. Vai chegar coisa no seu ouvido, guarda o teu coração, não se abale. Continue posicionado na presença, porque Deus tem coisa contigo. Daniel, sabendo que o decreto foi firmado, ele subiu para sua casa na parte de cima, na janela aberta que dava de frente a Jerusalém. E simplesmente, mais uma vez, orou. Se ele quisesse se esconder, fechava a janela, orava quietinho. Mas aquela lei que tinha sido aprovada não entrou no coração dele. Ele entendeu que o Deus que ele servia era maior que a lei que tinha sido estabelecida.
O Deus que você serve é maior do que essa prova que está sobre a sua vida. O Deus que você serve é maior que esse perseguidor que te persegue. Não deixe se abalar com aqueles que se levantam contra ti, contra a tua casa, contra a tua família, no seu trabalho. Existe um Deus soberano que a mão deleita sobre vocês. E assim foi. Encontraram Daniel orando, levaram ele. Quando o rei encontrou com o Daniel, falou: meu Deus, o que eu fiz? Fui persuadido, mas já era. Palavra tem que ser sim, sim, não, né, pastor Cris? Ele não podia mais fazer nada. A palavra ainda diz assim, que o rei ainda ficou aquele dia todo tentando fazer algo para tentar salvar Daniel. E o interessante de tudo é que eles pegam Daniel e eles levam para a cova dos leões. E eles jogam Daniel na cova dos leões. A palavra do Senhor vai dizer que o anjo fechou a boca do leão. Fica tranquilo. Continue orando, posicionado. Porque a boca desse leão vai fechar. Ah, meu Deus do céu. A boca desse leão está com dia e hora para fechar. A palavra diz que o rei não comeu aquela noite toda e nem quis dançar ou curtir aquela noite no palácio. Mas logo pela manhã, ele perguntou: Daniel, com uma voz de temor, e ele ouviu a voz de Daniel, ele foi tirado dali. E a palavra do Senhor fala que ele manda reunir todos aqueles que se levantaram contra Daniel e jogaram as pessoas, as mulheres e os filhos. Não brinca não. Cuidado com quem você tem falado. Não fala do ungido não. Não fala do ungido não, vigia. Você não tem noção do que você está fazendo. Deus calou a boca do leão. E aqueles que perseguiam foram lançados. E a palavra do Senhor diz que o leão estava tão faminto que quando eles eram lançados, não dava nem tempo de bater no chão. O leão pulava e abocanhava no alto. Meu Deus. Não se abale. Está tendo abalo sísmico, fica tranquilo. Está tendo levante, fica tranquilo. Você faz parte da igreja de Filadélfia. A palavra do Senhor continua dizendo que é a igreja de Filadélfia. Olha só que lindo. Deus é lindo. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Deus está olhando para mim e para você. Eu sei que você tem pouca força, mas você tem guardado a minha palavra. Eu sei que você chegou aqui às vezes arrastado, mas você chegou. Eu sei que às vezes você só escorrega da cama, mas você lembrou de mim às 3 da manhã. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você abençoou sem se autopromover. Eu sei que você orou sem querer foco, alvo. Eu sei que você fez no escondido. Eu conheço as tuas obras. Irmão, não fica preocupado que alguém conheça você, mas que a pessoa conheça a Deus através de você. Quem tem que aparecer é Ele. Mas se ninguém lembrar de mim, é bem verdade que existe algo sobre nós que necessita sim de aprovação. Mas entenda, a maior aprovação nunca virá de homens, a maior aprovação virá de Deus. Não seja dependente de homens, seja dependente de Deus. Porque no dia que o homem parar, no dia que o homem falhar, o velho homem que existe em você vai ressuscitar para acusar. Seja dependente dele. Aquela igreja era dependente dele. Por que essa igreja era dependente dele? Porque ela vivia em constantes abalos sísmicos. Mas ela não deixava de cultuar. Ah, mas como é que você está falando isso? Eis que coloquei diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Sabe por que você não parou? Porque no final de tudo você guardou a palavra. Porque é tanta palavra, tanta coisa que é lançada sobre você, que se não fosse a palavra a base da sua vida, você tinha parado.
É tanta gente querendo dar opinião. E às vezes a gente buscar conselho de quem não deve, que se fosse por o conselho do ímpio, a gente tinha parado. Porque o ímpio não vai enxergar aquilo que a gente enxerga. E muitas vezes nem um irmão vai conseguir ver. E uma prova disso, José. Ele contou o sonho que ele teve. Mas existia um projeto de Deus sobre a vida dele. Aquele jovem de apenas 17 anos. Ainda sem maturidade. Espontâneo. Ele teve uma visão, mas não sabia que era visão. Ele achou que era sonho. Deus estava dando uma visão, ele achou que era sonho. Ainda não tinha maturidade para discernir o que era o quê. E ele vai chegar para os irmãos e vai dizer que o que sonhou. Ele foi com a maior boa vontade. Ele não foi para falar, eu sonhei que eu vou ser maior que você. Pelo contrário, eu posso contar meu sonho? É só vocês lerem. Ele perguntou se podia contar o sonho. E ele contou a primeira vez e gerou inveja. E logo depois ele sonhou de novo, ele contou de novo. A gente tem que andar um pouquinho mais rápido, tá, gente? Mas aqueles sonhos que ele contou, ao invés de gerar felicidade no coração dos irmãos, geraram angústia, inveja. Então cuidado com o que você tem compartilhado sem a direção do Senhor. Que até para compartilhar tem que pedir direção a Deus. Porque aonde você achava que teria um braço amigo falando parabéns, vai para cima, vai ter uma pessoa incomodada. Mas isso não paralisou. Certa feita, Jacó fala assim, José, vai lá pelas bandas de Siquém, observar como estão os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele foi avistado de longe. E mesmo assim ele continua, não estava entendendo o que estava acontecendo. E os irmãos planejaram e jogaram ele dentro da cova. Deixa eu falar para você. Os irmãos até jogaram ele na cova, achando que era o fim dele. Mas ali começava o início de um propósito. Toda vez que alguém fizer alguma coisa contra você, achando que é o seu fim, é ali Deus falando, calma aí. Para ele é fim, mas para mim é o começo de um novo tempo. Para muitos acharam que era o fim de José, mas aquela cova representava um novo tempo. Retiraram José da cova. Venderam como escravo. E chega José dentro do Egito. E a palavra do Senhor, ela diz que Potifar, chefe da guarda, o comprou. E o colocou para trabalhar dentro da sua casa. José tinha tudo, todos os motivos para entregar qualquer coisa na casa de Potifar. Foi invejado pelos irmãos, jogado na cova, comprado e vendido como escravo. Hoje teria todos os motivos de se vitimar. Mas não, ele lembrou que sobre ele existia uma presença genuína. E quando ele fazia, não fazia para Potifar, fazia para Deus. Quando você estiver fazendo alguma coisa, não foca para quem você está fazendo, foca que está fazendo para Deus. Porque quem faz para Deus faz excelência. E a palavra diz que certa feita, saíram todos os que trabalhavam dentro da casa de Potifar. E ficou só a esposa dele. E ela já tinha observado José outras vezes. Tanto que o achou formoso. Mas nessa vez não tinha ninguém ali dentro. Dessa vez não tinha ninguém para poder ser testemunha de nada. Se fosse mau caráter, se aproveitava daquele momento porque achava que não tinha ninguém, mas esquecia que tinha Deus olhando. Cuidado! Todas as vezes que você achar que não tem ninguém, lembre que você só olhou para o lado e para o outro, para trás e para frente, mas esquece de olhar para o alto, que é aquele que eu creio e você crê, não dorme nem dormita, está vendo tudo. E a mulher de Potifar se aproveita daquela situação frágil ali, que não tinha ninguém, e ela tenta se apossar dele. A palavra do Senhor fala que ele sai dela e fica as vestes na mão dela, e ela começa a gritar, e ela grita tanto que o pessoal vai chegando, mas ela só parou de gritar quando Potifar chegou. Quem não consegue te persuadir, quer te prejudicar. Toda vez que alguém não conseguir te persuadir, vai querer te prejudicar. Mas calma aí, eu não estou entendendo, você vai entender agora. Na hora que o Potifar chega em casa, ela fala assim, está vendo aí? Aquele filho dos hebreus que você colocou dentro da nossa casa, quis se apossar de mim. Toda vez que alguém não conseguir te persuadir, vai tentar te caluniar.
Mas o interessante de tudo é que aquela mulher tentou ter um relacionamento com José, mas ela não sabia que José tinha um relacionamento com Deus. Ela até tirou a veste dele, mas não tirou a santidade. E ele, calado, foi para a prisão. E lá, naquela prisão, o Ministério de Louvor já pode subir. Lá naquela prisão, mais uma vez, ele tinha todos os motivos para fazer de qualquer jeito, mas ele entregou o seu melhor. Tanto que o responsável entregou a chave na mão dele e ele começou a trabalhar com excelência. Independente do tempo que você tem vivido na sua vida pessoal, não deixe que atrapalhe a sua vida ministerial. Eu sei que não é fácil, mas lembra que você está fazendo para Deus. Quando você coopera com o irmão, você está fazendo para Deus, faça com excelência. E certa feita, um bom observador que era, ele observou que tinha 2 rapazes, o copeiro e o padeiro, e o semblante era decaído porque sonharam. Ele interpretou o sonho daqueles copeiros, daquele copeiro e daquele padeiro. O sonho se realizou. Outrora Faraó sonhou 2 anos depois. E o copeiro lembrou dele. Foi o copeiro que lembrou de José, ou foi Deus que permitiu que o copeiro só lembrasse naquele tempo? Muitas vezes você acha que está esquecido, mas é Deus que não tem deixado ninguém lembrar de você. Porque Ele quer ter um íntimo contigo, Ele quer te tratar em algumas áreas da sua vida e você achando que as pessoas estão te esquecendo. José não estava esquecido por ninguém, apenas não estava no tempo de ser lembrado. E a palavra do Senhor que ele diz que ele se torna governador. Mas antes de se tornar governador, ele aprendeu governador. Porque ninguém governa nada sem primeiro governador. Então, antes de ser governador, ele aprendeu a governar suas próprias dores. E ele externou que estava curado no nome do seu filho. E no primeiro filho dele chamava Manassés. Deus me fez esquecer da terra da minha aflição. Ele externou no filho dele que estava curado, porque ele botou o nome do filho dele Manassés, e Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer da terra das minhas aflições. E logo em seguida ele tem outro filho, e ele vai botar o nome do filho de Efraim, que quer dizer, Deus me fez prosperar. Primeiro você combate a aflição, depois Deus te prospera. Não tem como você prosperar se estiver ferido. Porque se Deus prosperar, você ferido, a primeira coisa que você faz é pisar naquele que te feriu. Se Deus prosperar algumas pessoas, no tempo que elas estão de ferida, se Deus der poder para alguém, elas vão pisar nas pessoas. É por isso que Deus te trata, te sara, te cura, te coloca esquecido aos olhos dos homens. Para poder primeiro ele te tratar e olhar e falar assim, bendito filho meu, que está apto a receber a bênção. Aleluia. A cova, o poço, não derrubou o projeto que tinha sobre José. A inveja não paralisou o projeto que Deus tinha sobre José. A calúnia não paralisou o projeto que Deus tinha sobre José. A cadeia não paralisou o projeto que Deus tinha sobre José, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus tinha um projeto para José governador. Veio inveja, veio poço, veio mulher de Potifar, veio prisão, mas nada disso foi capaz de paralisar o plano que Deus tinha para José. Nada disso vai paralisar a minha vida, nada disso vai paralisar a sua, porque o plano que Ele tem é soberano. O plano que Deus tem sobre você é soberano. Para encerrar, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porta aberta é a validação de Deus diante da sua fidelidade. É uma porta soberana que ninguém pode fechar.
É algo que ninguém pode botar a mão, que ninguém pode tirar. É algo que o homem, que nenhum espírito, que nenhum principado, que nenhuma potestade pode se levantar para fazer nada, porque a mão soberana que te entregou essa porta. Apocalipse 43:13 vai dizer: ainda que não houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa tirar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus está falando aqui nessa noite: operando eu, quem impedirá? Pode se levantar no trabalho, pode se levantar onde quiser, porque operando Deus